Boa noite a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Gente, então, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Aqueles que estão comigo, né, seja bem-vindo. Aqueles que vão assistir depois, seja bem-vindo. Algumas pessoas fizeram inscrição lá no grupo. Eu vi que tem alguns números que são de fora. Não sei se porque moram, né, família mora fora e a pessoa mora aqui em Uberlândia, mas alguns são meus alunos, alguns eu reconheço pelo nome, pelo rostinho. Aqueles que já me conhecem, sejam bem-vindos, eu espero poder te ajudar nesse processo. E aqueles que não me conhecem ainda, né, meu nome é Enio, eu sou professor de Química há 20 anos aqui na cidade de Uberlândia, já trabalhei em Tubiara, Araxá, Beraba, Araguari, essa região aqui toda, né? Já trabalhei em diversas escolas e hoje atuo em algumas aqui na cidade de Uberlândia. Eu, né, me apresentando assim um pouquinho, eu sou apaixonado em química, eu sou mestre em química, doutorando em química e sou louco por química. Gosto de ensinar química, é uma paixão. E poder te auxiliar nesse momento é muito prazeroso. E vou fazer isso com muito carinho, com muito empenho, independente se seja aí uma, duas, 10, 20, 100 pessoas. Aí isso não muda. No momento a gente está aí com poucas pessoas, mas quem está comigo é especial. E eu gostaria muito, né, de dar boas-vindas àqueles que são de fora. Depois, por favor, me mande lá um oi lá pelo grupo, no particular. Fala, olha, Ninho, sou de tal lugar, estou assistindo as aulas, né? Enfim, para a gente ir trocando uma ideia e se conhecer um pouco melhor para as próximas aulas, né? Se você pudesse programar para estar aqui online, para a gente ir trocando uma ideia também, isso seria muito legal. Queridos, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu quero iniciar. Sempre eu gosto muito de um texto que eu ganhei de um amigo e que eu acho que ele é muito importante para mim. E ele é muito importante até mesmo para esse momento que a gente está iniciando, né? Um momento de preparação de vocês e um momento que eu que eu escolhi me doar, né? Mediante aí a tantas agitações, dificuldades que ainda a gente tem no final do ano, são muitos compromissos, mas eu quis, né? Escolher esse tempo para me doar e para auxiliar vocês. Auxiliar aí vai ser com muito carinho, com muito empenho, né? Eu espero que isso possa ser também para vocês proveitoso. Eu queria ler com você, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e eu queria ler com você rapidinho uma mensagem, como eu disse, eu ganhei de um amigo, e que, inclusive, ontem eu li essa mensagem numa formatura, que eu gosto muito desse texto, e eu carrego ele para mim. Em alguns dos meus cursos, sempre eu inicio lendo ele, né? Então, diz assim, os átomos e as moléculas nos mostram que, isolada, a matéria nunca deixa de, a matéria nunca deixa de ter o sentido que imaginamos. O que é uma molécula de água? Sozinha, ela não tem cor, cheiro ou sabor. Isolada, ela não é sólida, líquida ou gasosa. Individual, ela não ferve, congela ou mata a sede. Ela não molha nem se precipita das nuvens. Para que possa ser realmente água, ela precisará de outras moléculas de água. Assim são elas, assim somos nós. Nós somos o produto das interações, fortes ou fracas, não importa. Somos forças atrativas, companheiros e companhias. Precisamos de mãos e ombros amigos, de palavras de afeto, de gente que nos acompanhe nessa trajetória chamada de vida. E com esse texto eu inicio, né, nossa primeira aula inaugural do curso, e eu gostaria muito, né, que vocês se empenhassem em assistir, em olhar para os exercícios, em nós termos estratégias para resolvermos juntos. E eu tenho certeza que se você acompanhar o passo a passo de cada uma das coisas que eu colocar aqui, eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para que você destrua a prova de química. São 6 questões na prova. 6 questões, e eu tenho feito análise olhando para os últimos anos. Geralmente nós temos 2 questões que são média, nós temos 3 a 4 questões que estão sendo classificadas como
a média alta, né? Ou difícil, vamos pensar assim. E sempre, querido, tem uma que ela vai demandar um tempo maior de resolução, seja pela matemática, seja pela quantidade de coisas que você precisa de rascunhar para chegar a uma resposta. Então, eu queria já de antemão te apresentar um pouquinho dessa prova, né? Em outros momentos, nós vamos orientar vocês melhor sobre a resolução dessa prova. Ela tem uma especificidade, né? Que é, dentro de cada área, eles pegam muitas coisas que são específicas, né? Quando você fala da geral, eles não pegam uma geral só com temas que são trabalhados o tempo todo, eles pegam especificidades dentro de cada tema, né? A gente vai fazer uma questão, vou te mostrar nela. Nas duas questões que a gente vai fazer de geral, vou te mostrar essa especificidade. Na fisicoquímica, eles se apegam muito com a parte matemática, né? Então, você vai ter que ter um domínio matemático, às vezes uma análise ali, bem assim, para que você consiga, resolver as questões. Na orgânica, nós temos algumas que têm especificidades, mas, ao mesmo tempo, de um modo geral, eles cobram bem cobrado as coisas básicas da orgânica e que, muitas vezes, isso pode te ajudar a excluir uma resposta, né? Ao invés de simplesmente querer saber toda a questão, né? Mas tem, ao longo desses anos, vieram algumas questões que são bem específicas e depois, no decorrer das outras aulas, a gente vai trabalhar sobre elas, de reações. E aí a minha ideia é a seguinte: aquilo que é específico, que eu conheço, eu vou pegar alguma das reações que são muito específicas e vou trazer exercício para a gente fazer. Aquilo que é específico dentro da isomeria, eu vou pegar para que a gente possa trabalhar, né? Aquilo que é específico dentro da fisicoquímica, nós vamos trabalhar outras visões que ainda não apareceram. Por exemplo, quando nós falamos de eletroquímica, a eletroquímica ela tem a parte da pilha, espontaneidade de reações e eletrólise. Nos últimos anos, caiu muito mais pilha do que qualquer outra área. Mas dentro da pilha sempre tem ali uma alternativa ou outra que ela é específica, ela traz uma especificidade que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, é nesse trabalho que eu gostaria que vocês confiassem em mim, mas que, acima de tudo, tivessem também compromisso de assistir às aulas e de participar. Porque senão não adianta, né? Eu vou fazer aqui o meu trabalho e você não fizer o seu, nós não vamos ver resultado nenhum. Então, bora lá para essa primeira questão. Como eu disse, uma questão de geral. Eu peguei, gente, para explicar, né, a minha ideia. Eu já montei 3 aulas para isso aqui, eu acho, 3 ou 4. Porque primeiro eu pus só geral, depois eu falei, não, vou fazer só uma de fisicoquímica, mas depois eu falei, não, eu vou pegar algumas de geral, algumas de fisicoquímica e algumas de orgânica, e a gente vai fazendo, né? E ao longo das nossas próximas aulas, eu vou montando estratégia para a gente trabalhar vários temas. Parece que entrou mais gente, deixa eu até ver aqui. Lucas, admitir, Júlia. Tá chegando gente aqui, ó. Feliz quando tá chegando gente. Quanto mais gente, melhor. Então, né, continuando aí, parar aqui a gravação um pouquinho, né? Seja bem-vindo, quem chegou. Se alguém puder depois, talvez de vez em quando, olhar no WhatsApp, e ver se talvez alguém falou lá no grupo que está tentando entrar e eu não estou percebendo, isso me ajudaria bastante, tá? Mas eu estou aqui também olhando sempre aqui. Queridos, olha só, essa questão, ela fala sobre, ela veio em 2022, né, 2 anos atrás, sobre raio atômico. E, ó, isso é específico. Primeiro, raio atômico é uma das propriedades periódicas. Mas, dentro de raio atômico, você tem aqui a comparação de raios iônicos, né? E aí, nós temos que entender o que influencia no raio. Então, para você fazer essa questão, você precisa de compreender o que é o raio e o que influencia ele. E então, né, eles colocaram 3 grupos, na verdade, 3 duplas, né, de elementos químicos, e eles pegaram as principais características que influenciam nos raios, seja no raio atômico ou no raio iônico, beleza? Então, a gente precisa analisar cada uma delas, porque caso isso possa, né, depois aparecer
né, numa outra questão envolvendo, talvez, a outra propriedade periódica, né? Mas aí, se a gente entende um pouquinho sobre o raio, você vai fazer outras também. Né? Lembrando que raio atômico, aí eu estou me referindo a átomo, é o tamanho dele, né? Seria a distância do núcleo até a sua eletrosfera. Geralmente, ele é calculado quando nós temos duas ligações, né? Um átomo com outro. Mas a definição é da linha do núcleo até a eletrosfera. Lembre-se que quanto maior o tamanho do átomo, maior é o número de camadas que ele possui. Né? Então, o número de camadas é uma particularidade que vai influenciar no tamanho do raio. A outra propriedade que vai influenciar no tamanho do raio é a força de atração que o núcleo exerce sobre o átomo. E isso vai ser influenciado justamente pelo número de prótons que coabitam no núcleo, certo? Então, quanto maior o número atômico, que é a grandeza que demanda a quantidade de prótons, maior vai ser a força de atração desse núcleo. Firmeza? Então, aí a gente vai ter que sempre ficar pensando nessas duas e como essas duas estão agindo e influenciando no tamanho do raio iônico, nesse caso. Então, ó, vamos colocar aqui. Ele diz o seguinte: o raio iônico afeta as propriedades físicas e químicas de um composto iônico. A estrutura tridimensional de um composto iônico depende das dimensões relativas de seus cátions e ânions. Considerando os seguintes pares de íons, íon nitrogênio, íon flúor, íon magnésio, íon cálcio, íon ferro 2+, e íon ferro 3+. Assinale a alternativa que indique qual das duas espécies dos pares possui o maior raio. Bom, o que ele está querendo? Ele quer que a gente discuta, né, entre o flúor e o nitrogênio e entre os outros todos, né, para a gente entender quais então vai ser maior, né, quais vão ser os maiores de cada dupla. Para isso, queridos, vamos iniciar falando aqui, ó, do nitrogênio, 3-. Nitrogênio, o número atômico dele é 7. E nós temos também o flúor. O número atômico dele é 9, certo? Opa, 9. Então, flúor 9, nitrogênio 7. Quando nós olhamos para essas duas espécies, queridos, né? Ó, se ele tem 7 prótons, ele tem 7 elétrons. Mas esse menos 3 aqui indica que ele ganhou 3 elétrons. Então, quer dizer que agora, né, quando ganha esse íon, ele tem ao todo 10 elétrons. Já o íon flúor, do mesmo jeito, 10 elétrons. Ou seja, nós temos aqui uma espécie que a gente chama de isoeletrônica, né? Ou seja, ele tem a mesma quantidade de elétrons. E aí, gente, se ele tem a mesma quantidade de elétrons, isso é um peguinha, porque ele vai dizer assim, se tem a mesma quantidade de elétrons, então qual vai ser a diferença do raio desse íon? E qual seria, né, essa diferença? E aí a gente precisa entender aquilo que eu me iniciei falando. Quanto maior o número de prótons tem no núcleo, maior, né? Próton não é positivo? Então, ó, se a gente for, né, vamos relembrar aqui rapidinho, próton é positivo, é o núcleo, e a eletrosfera estão seus elétrons. Quanto maior for a força de atração, né, do núcleo, maior vai ser aqui, ó, o comprimento da eletrosfera, né, a compressão dela. A eletrosfera vai ser cada vez mais pequena por causa dessa força de atração, chamada de força nuclear afetiva, beleza? Então, guarde o seguinte, quanto maior o número de prótons, né, nós vamos ter menor o número de, né, o raio atômico, raio iônico. E isso, gente, para esse caso, que nós temos aí a mesma quantidade de elétrons, beleza? Então, pensando apenas nesse exemplo, quanto maior a força do núcleo exercida pelos prótons, menor vai ser o raio iônico. E aí, então, diante disso, nós temos que quem tem a maior quantidade de prótons é o flúor, então ele vai atrair mais esses elétrons, fazendo com que o átomo seja
pequeno. E aí nós temos, então, a espécie que vai ter o maior raio atômico é justamente o nitrogênio. Beleza? Tá tudo claro nesse caso? Depois eu paro um pouquinho para caso vocês tenham alguma dificuldade. Gente, pensando no outro, nós vamos olhar agora, né, aqui a ideia do magnésio, né? Então, se a gente pega o magnésio, então lembrando, ó, eu vou pôr o magnésio 2 mais e o cálcio, opa, cálcio, não é cloro não, e o cálcio 2 mais. Né? Então, ó, queridos, aqui vamos aproveitar para a gente fazer uma análise, né? Quando eu olho os dois elementos, né, vai na tabela periódica e veja o número atômico deles. Você vai ver que o número atômico do magnésio é 12 e o número atômico do cálcio é 20, né? Então, quer dizer que eles têm, ambos têm, ó, 12, perdeu 2 elétrons, né? Porque o positivo aqui indica que ele perdeu, então ele vai ter 10 elétrons, né? Então, ele é a mesma coisa com os de cima, ele é isoeletrônico com os de cima. Aqui, se ele perde 2, vai ter 18 elétrons. Né? Aí a gente vai pensar, um tem mais elétrons do que o outro, né? Isso já nos ajuda. Por quê? Nesse caso, gente, se a gente fazer a distribuição eletrônica do magnésio, você vai ver, ó, 1s2, 2s2, 2p6, foram 10 distribuídos, 3s2, certo? Então, isso é do átomo de magnésio. Agora, como ele é um íon, então nós sabemos que os elétrons que são perdidos são justamente esses daqui, ó, da última camada, beleza? Então, essa é a distribuição eletrônica do íon magnésio. Eu estou aproveitando isso, gente, porque dentro desse mesmo contexto, nós temos uma especificidade que vai ser, nós vamos comparar com o próximo par, tá? Então, para que vocês possam entender um pouco esse raciocínio. Quando eu pego aqui, ó, o cálcio, nós vamos ter um S2, 2S2, 2P6, né? Foram 10, mas são 20. Então, ó, 3, 2P6, 3S2, 3P6, mais 8, 18. 4S2. Então, ó, essa é a distribuição eletrônica do átomo de cálcio. Mas se ele perdeu 2 elétrons, nós temos aqui ó, a perda da última camada. E, portanto, essa vai ser a, a distribuição eletrônica do íon cálcio. Gente, presta atenção. Você viu que os dois terminam em P6? Isso mostra que os íons cálcio e magnésio são estáveis, porque eles têm na sua última camada 8 elétrons. Né? Então, isso mostra uma especificidade. Agora, comparando seus raios, como que eu vou fazer essa análise? Olha só, o íon magnésio tem 2 camadas. O íon cálcio tem 1, 2, 3 camadas. Ou seja, quanto maior o número de níveis eletrônicos ou camadas, maior vai ser o seu raio, né? Então, por isso, quem tem o maior raio desse grupinho é o senhor cálcio, beleza? E agora, gente, para pensarmos aí, ó, olhando para o ferro, né, nós vamos ter, ó, Fe, número atômico 26, 2 mais, Fe, 3 mais, e aqui 26 também. Queridos, vamos fazer a distribuição eletrônica do primeiro, né, para a gente pensar, na verdade, dos dois. Ó, a gente vai pensar o seguinte, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, cuidado aqui, ó, 3p6, depois 4s2. Gente, o maior erro que acontece é nessa parte. Tem muita gente que vem no 3p6 e pula para o 3d10. Isso não é verdade. Então, 4s2 e depois 3d6, porque faltou. Então, porque ó, aqui nós temos distribuídos 20 mais 6, 26, certo? Então, aqui nesses 26 distribuídos. Agora, gente, vamos lembrar, eu não estou pedindo o átomo, eu estou pedindo o íon ferro.
E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, gente. Nós vamos aqui, ó, se é o íon ferro, nós precisamos tirar elétron, e o elétron que sai é da última camada. Muito cuidado, porque aqui, ó, esse carinha aqui, a gente chama isso de subnível mais energético. Por quê? Porque ele é aquele que tem a maior energia segundo a distribuição de Linus Pauling. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, você não pode se esquecer que esse carinha aqui, ó, o 4s2, ele é o nível de valência, também chamado de última camada, e quando nós temos a formação de um íon, no caso um cátion, é ele quem vai embora. Então, ó, ele vai ficar com 3 camadas eletrônicas do mesmo jeito. E aí, ó, só para a gente, né, fazer a mesma coisa, aqui no íon ferro nós vamos ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí você vem cá e coloca, ó, 3D, porque já perdeu 2 elétrons lá em cima, o terceiro elétron que virado vai sair agora do último subnível, que é justamente o 3D. Então, aí vai ficar 3D, 5, né? E aí a ideia é, os dois têm a mesma quantidade de camadas, mas aquele que tem a maior quantidade de elétrons, né? Ele vai ter uma quantidade maior em tamanho, né? Porque ele tem um pouco mais de elétrons, pensando que os prótons têm a mesma quantidade, né? Então, nesse caso aqui, aquele que tem a menor quantidade de elétrons, ele vai ser maior, né? Então, aí a gente tem o ferro 2+, sendo maior um pouquinho do que o outro. O outro vai ser mais atraído, né, pelo núcleo, ficando ali um pouquinho menor. Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Essa parte que eu acabei de mencionar aqui, ela não aparece tanto, tá? Que é a ideia, né, de termos aí de a formação de cátions. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque os cátions da 1A, 2A ou alumínio, você vai ter uma distribuição eletrônica e o elétron de valência é também o subnível mais energético. Agora, quando você tem os elementos de transição interna ou externa, isso não acontece, porque a quantidade de elétrons de valência, ela vai ser bem diferente, porque você sempre vai na distribuição colocar 4s2, aí depois 3p6, 3 tem alguma coisa, nananana, ou em qualquer outra camada, você vai ter a mesma ideia, né? A mesma ideia lá do do núcleo. Você vai ter ele mais interno, mas lembrando que sempre sai elétron do subnível mais energético, subnível de valência, perdão. Né? E o subnível de valência é aquele que sempre tem o maior número quântico principal. Então, por isso que você arranca no outro lado. Então, ó, analisando um todo esse exercício, você vê, no primeiro, eles colocaram a mesma quantidade de elétrons, mas a gente precisa lembrar, quem tem maior quantidade de prótons tem uma maior força de atração, portanto, o átomo fica menor. Então, quem tem menor quantidade de prótons vai ter um maior raio atômico, né? No segundo par, ele colocou espécies que têm número de camadas diferentes. Então, aquele que tem maior número de camadas vai ter maior raio atômico. Na última, ele colocou espécies que têm o mesmo número, quantidade de prótons no seu núcleo, mas um perdeu mais um elétron do que o outro, então ele vai ficar menor. E aquele, então, que tem uma menor quantidade de elétrons, vai ficar maior, né? Perdeu, a força do núcleo está sendo agora exercida por uma quantidade menor de elétrons, então ele vai contrair mais esse átomo, certinho? Então, por isso a gente fica aqui com a letra A de amor, né, como resposta desse exercício. Então, esqueci de circular aqui.
Beleza, gente? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Coloca aí, depois a gente vai lá e volta. Olha só. Ah, Júlia, se deu certo para você entrar, filha? Você tinha me mandado? Ah, Júlia, depois ali. Então, bora para segunda. Gente, segunda de geral. Aí depois eu vou dar um pulo, que tem uma outra aqui, mas eu vou dar um pulo lá para fisicoquímica, para a gente trabalhar pelo menos uma de fisicoquímica, depois a gente trabalha pelo menos uma de orgânica dentro do tempo. Nós trazamos um pouquinho, mas, né, para a gente ver isso daí. Queridos, essa questão, ela é uma questão que fala de, por incrível que pareça, ela fala de sais. E ela fala de solubilidade de sais. Esse não é um assunto tão abordado, ele não é um assunto que cai tanto, e que é muito importante que você conheça alguns dos sais que são pouco solúveis, né? E aqui ele vem com dois dos principais, dos que são mais falados, estão nesse exercício, tá? E num outro ali você tem talvez uma, né, uma dificuldade ali maior, mas tem um que ele é extremamente importante. Gente, vamos pegar esse exercício, vamos pensar que ele pode aparecer com essa mesma roupagem, né? Só que ele pode trazer um ácido, por exemplo. Porque ele está dizendo aqui, né? Utilizando o aparelho esquematizado a seguir, assinale a alternativa que indica corretamente a substância que, quando adicionada em água, ele vai, é, ele vai, ele poderia provocar um brilho muito intenso na lâmpada. Então, ó, vamos lembrar, isso aqui é um condutivímetro, né? A gente usa aqui uma coisa bem simplesinha, eu fiz esses dias isso aqui para trabalhar com os meus alunos, bem simplesinha, liga aqui uma lâmpada numa ponta, liga isso aqui dentro aqui de um gerador, no caso eu pus uma tomada, né? E você vem, a outra ponta vem aqui. Caso você coloque aqui uma solução aquosa ou uma espécie condutora, a luz vai acender, né? Aqui eu gosto muito de chamar a atenção dos meus alunos, que eu poderia, por exemplo, pôr um líquido como mercúrio. Mercúrio é um metal, né? E o metal que a gente sabe, todo metal é um bom condutor. Então, ele seria ótimo para fazer a lâmpada acender. Agora, vamos lembrar de uma coisa, gente. Se eu colocasse aqui cloreto de sódio, cloreto de potássio, qualquer um desses sais aqui até, né? Mas vamos pegar um NaCl que a gente conhece. Só que eu enfatizasse que ele é sólido. Eu observaria a condução de eletricidade e, consequentemente, um brilho na lâmpada? Óbvio que não. Por que não? Porque para que haja condutividade, nós temos que ter, primeiro, elétrons livres, e por isso eu mencionei a questão do mercúrio. Todo metal é bom condutor porque tem elétrons livres. E outros são soluções eletrolíticas, porque nesse tipo de solução, nós temos alguma espécie que tenha íons. Esses íons vão se movimentar e eles vão conduzir eletricidade. Então, a gente tem que ficar atento. Eu posso ter uma solução aquosa de uma base, porque ela dissocia, um ácido, porque ele ioniza, e um sal, porque ele dissocia. Certinho? Então, ó, pensando aqui num sal qualquer, um sal genérico AB, ele vai, estando ele sólido, quando ele é colocado em água, ele vai formar A mais B menos. E os íons presentes é quem vai causar essa modificação. Aí tem um porém. Existem sais muito solúveis, existem sais pouco solúveis. Se o sal é muito solúvel, nós vamos ter muitos íons dissolvidos, alta condutividade, né? Então, aqui nós vamos ter, ó, muitos íons, e aí nós vamos ter também alta condutividade, que nesse caso está representado por brilho. Beleza? Então, gente, nós precisamos analisar cada um desses sais para vermos qual deles, né, vai ser aquele que vai causar uma maior condutividade. Isso só vai acontecer se ele for um sal muito solúvel. Gente, eu queria marcar, né, para que você não se esqueça. Quando eu falo de cloreto de prata,
esse é um dos sais que mais aparece num contexto de sais pouco solúveis, certo? Então, ó, ele é pouco solúvel, pouco solúvel. Você tem que guardar, gente. Muitas vezes já apareceu até cobrando a cor dele. Ele é um sal branco, é um precipitado branco. Ah, o sulfato de cálcio, da mesma forma, pouco solúvel e também um sal branco, tá? Eu vou até pegar aqui e vou copiar assim, ó. Ó, ficou meio clarinho, por que será, né? Mas enfim, um sal também branco. Lembrando, gente, que carbonato de cálcio é gesso, tá? O gesso é o carbonato de cálcio. Desculpa, gente, o sulfato de cálcio, perdão. E aqui nós temos, ó, sulfeto, né, de ferro. Isso aqui também ele é pouco solúvel. Sulfeto de ferro também é pouco solúvel. Os sulfetos, de um modo geral, eles são pouco solúveis. E aí, lembrando, né, tem um monte de musiquinha, então um monte de coisinha que fala, né, os cloretos e iodetos são solúveis, né, com exceção de prata, magnésio, prata, mercúrio e chumbo, né? Que são aqueles que mais aparecem. Os sulfatos nós temos da 1A e de amônio são solúveis, mas os sulfatos da 2A não são. Lembra que sulfato de bário, né? Aqui, ó, se a gente fala do sulfato de bário, ele é o celobar, né? Ele é pouco solúvel. Celobar. Ele é pouco solúvel. Depois a gente vai falar um pouco dele lá na frente. Tem um exercício que eu quero trabalhar ele com vocês. Se a gente fala, então, né, do sulfato de bário e de cálcio, os dois são um pouco solúveis. O carbonato de cálcio é calcário, pouco solúvel. Agora, quando a gente fala de nitrato, gente, ou nitrato, todo nitrato é solúvel, certo? Todo nitrato é solúvel. Tanto é, se eu quero trabalhar no laboratório para fazer os meus experimentos, se eu preciso, por exemplo, de mostrar para os meus alunos essa reação que forma o cloreto de prata, eu uso nitrato de prata. Por quê? Nitratos são solúveis. Se eu quero fazer a reação, depois eu posso até pensar em mostrar isso para vocês, a reação para a formação do iodeto de chumbo, que é um sal lindíssimo. Eu uso nitrato de chumbo, porque os nitratos são solúveis, beleza? Todo nitrato ele é solúvel, beleza? Então, nesse caso, por isso que esse item C, ele seria o mais adequado para termos uma luz forte, muito brilhante, certinho? Gente, e pulando, né, de assuntos um pouco. Na verdade, tem mais um, mas depois eu volto com ela para a gente pensar, tá? Vamos trabalhar um pouquinho de físico-química e, na verdade, de orgânica. A próxima é orgânica. Eu vou pular três, mas depois, no outro momento, a gente vai fazer ela. A gente não vai deixar nenhuma, só para a gente trabalhar. Eu quero trabalhar duas questões de cada frente, tá? Se vocês estiverem aí dispostos a continuar, beleza. Se não, aí vocês me falam. Tô cansado? Enim, toda conta mais não. Tô tic-tac tá batendo aqui. E aí vocês me falam que a gente para e eu vou deixando depois os que eu não trabalhei. Beleza? Então, bora junto. Gostei disso aí, ó. Vamos comigo. Gente, essa questão de orgânica, ela é a menor. Essa outra, a 5, nós vamos trabalhar depois, que ela é grande, né? Ela é muito grande. Inclusive, né, vocês que estão aqui comigo, eu reconheci pelos nomes, nós trabalhamos ela em sala. Então, por isso que depois eu deixo para a gente vê-la aí à frente, tá bom? Então, ó, bora para essa que essa eu não trabalhei ainda. Observe o composto orgânico abaixo e as afirmações a respeito. É uma questão, gente, que ela é assim. Ela era aquela questão que ela é considerada fácil, mas ela tem uns peguinhos. Se você não prestar atenção, dá para cair. Então, ele vai dizer assim: isso é um álcool insaturado? Né? Lembrando, vamos recordar, quando a gente chama de cadeia insaturada, são aquelas cadeias que têm dupla ou tripla ligação entre carbono, entre carbono, entre carbono, entre carbono.
Você que não é meu aluno, talvez não entenda essa bobeira, mas é porque em sala eu sempre fico gritando, entre carbono, pra você não se esquecer que para ser insaturação, precisa estar entre carbono. Então, ó, muito cuidado. Se nós tivéssemos aqui uma carbonila, né, e aqui tem uma dupla, certo? Mas essa dupla não está entre carbono. Então, uma questão que aparecer uma fórmula em que tiver uma dupla formando uma carbonila, cuidado, isso não é uma cadeia insaturada, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, gente, a gente tem aqui, isso não é uma cadeia insaturada. Mas, contudo, porém, entretanto, esse carbono é insaturado. Então, muito cuidado com isso, gente, porque eu disse para vocês anteriormente que algumas especificidades aparecem nessa prova. E se o cara é um cara da orgânica, apaixonado como eu, o cara quiser fazer um PEG, ele pode muito bem, né? Qual é a diferença entre uma cadeia insaturada e um carbono insaturado? E aí eu te digo, lembrando, gente, que você que vai assistir, participar do curso para depois, a ideia não é só resolver o exercício, mas é te chamar a atenção para coisas que ainda não vieram, né, e que possam vir. Então, vamos lembrar, quando eu falo que uma cadeia é insaturada, é porque esta cadeia ela tem carbonos insaturados, ou seja, tem carbono fazendo dupla ou tripla ligação. Mas, quando eu tenho um carbono insaturado, é quando o carbono está fazendo uma dupla ou uma tripla, certo? Mas que não necessariamente essa dupla ou tripla esteja entre dois carbonos, certo? Fiquei claro, gente? Quem está comigo, põe sim. Tá claro a diferença dos dois? Beleza, e guardem isso no coração, porque isso é uma especificidade e que isso pode muito bem ser cobrado numa alternativa nessa prova. E, inclusive, tem uma coleguinha aqui, eu sei que ela vai fazer Unimontes, pode vir na Unimontes, isso já foi cobrado em questões da Unirv, Universidade de Rio Verde, tá? Eles já cobraram um item com essa mesma afirmação e uma galera rodou, porque não sabia a diferença. Tá bom? Então, ela é sim uma cadeia insaturada. E aqui, né, nós temos a função álcool. Então, ó, deixa eu tirar essa cor aqui, ela está muito clarinha, né? Aqui nós temos uma função álcool. E, portanto, ele é um álcool. E aqui ela tem uma insaturação. Insaturada. Então, por isso, o item 1 é verdadeiro. É um isômero cis-trans? Gente, aqui ele poderia fazer até um outro pega, né? Ele poderia falar assim, esse é o trans. Muita gente erraria se ele tivesse afirmado que é um isômero trans. Por quê? Aí ele ia vir aqui, ó, seguir até os passos que eu falo, né? Tem dupla, vai olhar onde está o hidrogênio. Você vai ver, o hidrogênio está aqui. Então, ó, tem um lado grandão, um lado menor, o hidrogênio. Mas, os dois aqui, bom, né? Nem dois vai fazer Unimontes, os dois aprovados da Unimonte. Olha só, gente, você tem que tomar um cuidado. Para que nós tenhamos isomerias cis-trans, é necessário ter dupla ou ter o anel para firmar as ligações, né? Mas é muito importante também nós olharmos para os dois carbonos da dupla. E quando nós olhamos para os dois carbonos da dupla, esse daqui, ó, e esse carinha aqui, nós percebemos que, os dois grupos são diferentes, né? Então, ó, os dois grupos ligados ao carbono são diferentes. Mas nesse lado aqui, ó, os dois grupos são iguais. E se eles são iguais, eles não podem ser trocados. Então, nesse caso, nós não temos isomeria cis-trans. Teríamos se, por exemplo, tivéssemos aqui, ó, uma outra ligação. Aí seriam os grupos diferentes, todos eles, mas aí nós teríamos uma isomeria cis-trans. Beleza? Então, tomem cuidado, porque, de acordo com o que foi colocado, isso também é falso. Falso igual nota de 3. Gente, aí olha só. Apresenta 18 hidrogênio, queridos, é uma dica. Na outra questão que a gente vai ver de orgânica, não conte carbono antes de ler tudo. Isso é uma dica para quem não me conhece. Quem é meu aluno, eu já falei isso várias vezes.
Mas você que não me conhece, só deixe para fazer a forma molecular no final. Ah, não consegui excluir. Então, no final, eu vou lá e faço. Beleza? Porque senão você perde muito tempo. Daqui a pouco a gente vai ver se isso é verdade ou não. Vamos olhar para a 4 e depois a gente volta na 3 se for preciso. Então, ó, apresenta 3 ramificações. Gente, olha aqui. Isso é um pega, né? Porque ele coloca a forma toda torta assim para tentar te causar uma confusão. Mas você não é bobo, né? Você é aluno do Enem, então você vai ser o cara. Então, ó, aqui eu tenho, ó, uma ramificação, certo? Porque ramificação é aquele que sai do meio. A cadeia inicia nessa ponta, vou pôr nessa ou nessa, tanto faz, tá, gente? Eu escolhi essa. E finaliza nessa ponta. Então, ó, ela vem aqui, ó, faz uma cobrinha, e ela tem duas ramificações metis. Nós temos um metil aqui, nós temos um metil aqui. Então, nós temos duas ramificações, e não três. Por isso, isso também está falso. Ah, Ieni, eu posso ter aqui, ó, porque ele me pergunta, o número de afirmações corretas é igual a. Então, pode ser que tenha dois. Então, eu preciso ver se a 3 está verdadeira. Aí a gente pega e vamos ver, né, se ela está verdadeira. Para isso, queridos, eu vou apagar aqui, ó, todos esses rabiscos que eu coloquei, para que a forma fique bem limpinha, para você ver eu contando os carbonos certinho. Beleza? Certinho. Pagar tudo para a gente poder ver bem de boa. Gente, quando você for fazer forma molecular, lembre-se que você tem que escrever a sua prova. Então, quer contar carbono? Vai lá, ó, a dica que eu dou é, vai lá e põe assim, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Marca eles, não confia nos seus olhos lindos, porque os seus olhos te enganam. Já dizia Descartes, eu não posso confiar na minha visão, porque se eu olho para uma linha reta, lá na frente ela, né, duas linhas retas são paralelas segundo a matemática, mas se eu olho para duas linhas paralelas lá na frente elas se encontram. Então não confia nos seus lindos olhos. Confie na escrita. Vai lá e conta. Então, ó, contando que eu quero só o hidrogênio, não vou contar carbono dessa vez, não. Mas, ó, vou contar os hidrogênios. Então, eu vou pôr esse de vermelho para destacar. Lembrando, o carbono faz 4 ligações. Aquelas que não estão evidentes, nós temos que ir lá e colocar, né? Então, ó, aqui, ó, esse carbono está fazendo duas ligações evidentes. Faltam duas. Então, ó, 2, 3. Então, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, ó, faltam duas. Uma, duas, três ligações, falta uma. Esse carinha aqui, gente, ó, muita gente esquece ele, hein? E aqui, né, faltam três, então tem três hidrogênios aqui. Aqui nós temos, ó, dois. Aqui também tem dois. Aqui, ó, tem um, muita gente esquece ele também. E aqui tem três. E aqui tem três. Aí, na prova eu preciso escrever? Gente, na prova põe tracinho, mas depois vem contando. Contando assim, ó. Olha aqui, ó. Pega e vem cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, não tem 18, tem 20. Então, isso também está falso. Então, eu tenho apenas uma afirmativa verdadeira. Viu, gente? Conta. E não, de novo, né? Você até é chato, mas não confie nos seus olhos. Vai rabiscando para você não cometer o erro de contar uma coisa mais de uma vez ou de você esquecer de contar, tá certo? Então, marca que depois você, né, ganha em tudo isso. Tá de boa? Então, bora lá. Então, físico-química. Por aí na frente tem uma outra de orgânica. Vamos puxar aqui um pouquinho na físico-química. Eu vou pegar uma de cálculo e uma de teoria. Beleza? Gente, termoquímica. Olhando para essa questão,
eles gostam de pegar uma parte da termo que a gente chama de termocinético, né? Esse é um gráfico que eu gosto de chamá-lo de termocinético. Quem está aqui, os meninos que estão aqui comigo, eles são meus alunos, eu trabalhei orgânica com eles, então nunca trabalhei fisicoquímica, essa parte com eles. Mas eu gosto muito de trabalhar essa parte da fisicoquímica, porque eu gosto de pegar no pé das particularidades. Então, para mim, essa prova ela é muito boa, porque isso daqui, todas as possíveis particularidades, você pode ter certeza que eu vou trabalhar. Eu pego no pé, nossa, meus alunos ficam doidos comigo, porque tem hora que eu pego até pesado, sabe? Eu cobro um monte de coisa, eu faço minhas provas para eles fazerem os gráficos, fazer o gráfico inverso, direto, e é assim. Mas aqueles que prestam atenção também se desponta, né? Então, bora lá, gente. 2022, né? Então, a gente fez uma de 2022, que essa também, as duas estão classificadas aí como média, né? Mas vamos entender, queridos. Primeiro, quando ele fala, ó, considere a seguinte reação reversível genérica. Gente, quando ele fala reação reversível, isso é um conceito que você precisa estar atento, né? Ela é reversível porque, ó, essas duas setas mostram. Ela é reversível, mas não necessariamente ela está em equilíbrio, tá? Então, aqui é um caso de uma reação reversível, porque eu posso tanto ter uma reação A mais B formando C mais D, quanto eu posso ter uma reação C mais D formando A mais B. Aí, Nini, mas por que ela não está em equilíbrio? Gente, fica atento. Eu disse que eu vou chamar a atenção de coisas assim, bem peculiares, porque essa prova pode te pegar. Equilíbrio, a gente usa essa seta aqui, ó. É uma meia seta. Você viu? É uma meia seta. Então, isso está dizendo que é uma reação que está em equilíbrio. E aí a gente tem que entender que equilíbrio químico é um sistema formado por uma reação reversível, mas qual é o a mais que a gente precisa de ter? É que as duas reações estão acontecendo concomitantemente na mesma velocidade. Então, isso é a definição de equilíbrio químico. Agora, quando eu tenho essas duplas setas, eu estou dizendo simplesmente que uma reação pode acontecer, mas o inverso dela também pode acontecer. O mesmo eu posso representar com a fotossíntese e com a respiração celular. São reações reversíveis, uma oposta à outra, mas elas não estão em equilíbrio. O mesmo eu posso colocar quando nós temos as reações de óxido-redox. Na oxidação e na redução. São reações reversíveis, mas não necessariamente estão em equilíbrio. Beleza? Tá guardado essa dica? Então, guarda isso no coração, porque isso é especificidade teórica e que eu tenho certeza que muita gente nem passa pela mente a diferença das duas coisas, tá? Porque decora muito, mas não sabe conceitos. Agora, bora ler o gráfico. Gente, nesse tipo de gráfico, ele tem um monte de informações e que é importante demais você saber cada uma delas. E aí, primeiro eu vou te chamar a atenção para cada uma delas, depois a gente lê as alternativas, ok? Ó, lembrei da minha querida professora Malu, ok? Era uma professora de geral que eu tive que sou assim, sabe? Eternamente grato a Malu. Gente, então vamos lá. Ó. Primeiro, nesse gráfico, do lado aqui do Y, né, nós temos a entalpia. Entalpia é uma quantidade de energia, né? E aí aqui ela é dada por kilojoule por quilocal por mol. Prestem atenção nisso, porque muitas vezes tem exercícios que fica brincando com unidade de medida, principalmente na física, né? Então aqui, ó, quilocaloria por mol. Um mol de qualquer coisa vai eliminar então essa quantidade de calorias, certo? E aqui a gente tem o caminho da reação, ou seja, ela começa e ela vai terminar. Gente, sempre no começo do gráfico nós temos o que nós chamamos de reagente. Desculpa. Então, ó, aqui nós temos os reagentes, beleza? Reagentes, e aqui nós temos os produtos. Gente, olha só, reagente e produto. É, quando nós
temos essa reação, se ela é A mais B, nesse sentido que foi colocado, né? Deixa eu apagar aqui essa história do equilíbrio, mas, ó, nesse sentido que foi colocado, nós chamamos ela de reação direta. Então, ó, essa aqui é a direta, certo? Enquanto nós temos esse outro lado, seria o que nós chamamos de reação inversa, certo? Então, ó, pensando, aqui nessa reação, nós temos, né, A mais B transformando em C mais D. Gente, esse ponto que está representado aqui pelo 20, isso é a energia que nós chamamos do reagente. Então, isso é o que nós vamos chamar de H reagente. Já que, ó, nesse 5 que está aqui, nós temos o H produto, ou seja, a entalpia dos produtos. Para nós sabermos se essa reação é endo ou exotérmica, é importante a gente lembrar se ela absorveu ou ela liberou energia. Nós temos duas formas de ver isso. Uma delas é, veja só, se os reagentes estão num patamar energético maior, isso significa que, para que esses reagentes se transformaram em produtos que estão num patamar energético menor, então quer dizer que eles precisaram liberar energia, né, gente? Então, ó, se nós temos uma seta, né, que sai daqui e desce, lembre-se, isso daqui é liberação de energia, tá? Então, aqui nós temos energia que foi liberada. Agora, como eu calculo, né, para eu saber o ΔH disso, e a partir do ΔH também tem como saber se foi absorvida ou liberada. Aí a gente vai lembrar do ΔH é igual H dos produtos, ou seja, final menos inicial, e H dos reagentes. Então, ó, gente, ΔH vai ser produto é 5, né? E aqui, reagente é 20. Então, quer dizer que o ΔH da reação direta, ela vai ser igual a menos 15, né? Menos 15 quilocal por mol. E você não pode, em hipótese alguma, se esquecer que se esse valor é um valor negativo, ou seja, ΔH menor que zero, isso é uma reação exotérmica, libera energia, né? Então, ó, libera energia, certo? Libera energia. Aeni, quer dizer então que se eu estiver analisando a reação inversa, C mais D formando A mais B, ela vai ser uma reação endotérmica? Sim, é isso mesmo. E qual seria o ΔH dela? O mesmo valor, porém de sinal diferente, né? Nós teríamos um valor que seria de mais 15, certo? Então, a gente fica atento a isso. E aí, vamos analisar agora um outro aspecto. Tem uma grandeza que é necessário que vocês sempre identifiquem nesse gráfico, que ela é chamada de energia de ativação. Então, ó, aqui nós temos, ó, a energia de ativação, guarda isso na memória, ela sempre vai do reagente até o final do gráfico, até o pico do gráfico, né? Então, ó, seria isso daqui, ó. Esse intervalo é o que a gente chama de energia de ativação. A energia de ativação da reação direta é igual a 30, que é o tanto lá em cima, menos 20. Isso dá, então, 10 quilocal, certo? Então, ó, do 30 até o 20, tá, gente? Aini, mas como é que eu saberia calcular a entalpia, a energia de ativação da inversa? Olha, é simples, é só você vir aqui e fazer o contrário. Ela vai ser do reagente, o reagente não seria aqui a inversa? E ele vai até lá em cima. Então, essa seria a energia de ativação da
inversa. Então, ó, a EA da inversa seria 30, que é o lá de cima, menos o 5, né? Que é a energia dos reagentes. 30 menos 5, nós teríamos, então, 25. Gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Ah, Ine, eu posso, nesse caso, confundir e colocar assim, mas maior menos menor, é final menos inicial. Eu posso pegar o menos e o 30? Não. Você tem que lembrar que energia de ativação é uma energia sempre absorvida. Então, por isso, ela sempre vai ser positiva. Não tem energia de entalpia, energia de ativação negativa, gente. Eu já vi isso sendo cobrado e a galera caindo. Porque, ai, mas e se eu pegar o fulano menos tanto é negativo? Então não é energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária para iniciar uma reação. E aí eu afirmo, toda reação química ocorre com absorção de energia. Beleza? Toda. Aí tem uns que vai me perguntar em aula, né? Fala assim, Ainin, mas e as exotérmicas? Elas liberam, elas não absorvem. Mas, meu querido, você precisa lembrar, para iniciar uma reação é necessário que ela primeiro absorva energia. Vamos lembrar? A queima do gás de cozinha. Simplesmente se eu abrir o fogo, o negocinho do fogão lá, o gás sair, ele em contato com o oxigênio, ela, puf, começa a pegar fogo? Não. Precisa de uma faísca, de um fósforo, de alguma coisa. Então, ó, é uma reação exotérmica, mas que para ela iniciar, ela precisa de uma energia de ativação. Então, lembra, a energia de ativação é sempre positiva, porque ela sempre vai ser absorvida, beleza? E à medida que a reação inicia, a energia que vai sendo fornecida pela reação, ela se autoalimenta, e por isso uma combustão continua pegando fogo, né, no caso lá do gás, enquanto eu tiver energia, tiver gás e tiver comburente, que é o oxigênio. Firmeza, gente? Essas questões são teóricas, mas às vezes tem partes dessa teoria que a galera não consegue fazer as ligações. E essa prova ela pode cobrar isso de vocês. E se cobrar, eu vou ficar muito feliz em saber que eu te ajudei, tá? Então agora bora ler as alternativas, porque eu acho que tudo que a gente precisar eu já comentei. Se faltar, eu comento. Então, ó, de acordo com os dados do gráfico, analise a alternativa correta. A variação de entalpia para a reação direta é igual a mais 15. Opa, aí não, né? A gente viu aqui, ó, é menos 15. Então, isso está falso, né? Ah, que coisa chata. Foi muito tranquila essa aqui. Falsa. A gente viu que ela é menos 15, né? E aí é aquela onda, né? De você pensar assim, ah, eu vou pegar o 5 aqui menos o 20, né? E pronto. Aí, desculpa, né? Pegar o 20 menos o 5, né? Perdão. Pegar o 20 menos o 5 dá 15. Ah, é mesmo. Não, mas você tem que lembrar aqui. Entalpia é sempre o final menos o inicial. Lembra que é uma variação. Gente, não é à toa que você usa esse triângulo. Esse delta é uma letra grega que é usada sempre para variação. Ou seja, se é variação, é o final menos o inicial. Guarda isso. Tá bom? Então, bora para B. A reação inversa libera a mesma quantidade de energia que a reação direta. Gente, a reação inversa nós até mencionamos, né? Quem libera energia é a reação direta. A reação inversa vai absorver a mesma quantidade de energia. Então, o problema aqui está sendo justamente no liberar, certo? Ela absorve a mesma quantidade de energia e não libera, certinho? A letra C. A energia de ativação para a reação direta é igual a 10 kJ por mol. Pronto, fechou, ué. A gente viu, né? A gente até calculou ela aqui, ó. Com um 10 meio esquisitão aqui, né? Mas esse aqui é um 10, gente, ó. Tá? Consertando ficou feio. Meu 1 ali, tá tudo certo. Então, letra C de coração
é a nossa resposta. Mas vamos ver por que a D é errada? A D é a variação de entalpia para a reação inversa é igual a mais 15. Não, nada a ver, né? Desculpa, mais 25. Na verdade, a energia de ativação da reação inversa é mais 25, né? Então, isso está falso. E por estar falso, a gente sabe que a letra C é verdadeira. Beleza? Deu para revisar um pouquinho sobre termocinética, toda essa parte. Depois, com o tempo, posso pegar um outro exercício que tenha... Então, tem um exercício, eu vou achar ele para a gente fazer. Ele é muito massa. E ele tem uns peguinhos assim, que você cai igual um pato, se não prestar atenção. E vamos pensar, né? Trabalhar eles para que não haja essas quedas. Mais um de físico-química, gente. Olha só. Soluções. Aí vamos de novo. Eu falei aqui, né, não estavam todos aí presentes. Eu disse que em todas as áreas eles pegam especificidades. Quando a gente fala de solução, né, a maior parte dos exercícios que trabalham em soluções vai trabalhar com concentração, mol por litro, grama por litro. Aí, quando começa a brincar um pouquinho, para trazer um pouco mais de dificuldade, eles pegam justamente o que nós chamamos de porcentagem ou título, né? Que são duas coisas diferentes, mas a gente acaba colocando que um depende do outro. Então, gente, aqui já tem uma especificidade. E aí, junto, eles pegaram aí 3 itens e cada um é um exercício de for pensar, gente, né? Mas bora fazer porque ele é top. Dá para a gente pegar ele e destrinchar ele dentro desses cálculos. E aí, gente, olha só. Eu vou até deixar depois essa lista para vocês, lá no grupo, para vocês verem os outros exercícios que nós não fizemos, tá? E aí, né, você vai depois analisar. Não, ou melhor, né? Eu acho que eu já vou deixar eles montados para a próxima aula a gente já ir vendo eles. Mas eles são bem massas também. Bora então, 2019, o Eng traz um exercício que ele está considerado como difícil por causa do cálculo, né? Você tem que ter um tempo para calcular. Então ele diz assim: o vinagre é uma mistura homogênea cujo principal constituinte é o ácido acético. Um estudante de química analisou uma amostra de uma garrafa de 500 ml de vinagre de maçã, em que no rótulo há a informação de que o teor ácido acético presente na solução é de 4,2 mV. O que seria isso? Porcentagem, massa, volume. Quando isso acontece, gente, você vai ter gramas do soluto por 100 ml de solução. Beleza? Guarda isso. Grama de soluto por 100 ml de solução. Então, a gente tem aí, considerando que o ácido acético é o único composto de caráter ácido do vinagre, analise as alternativas, as proposições sugeridas pelo estudante após as análises. A gente vai ver o que está aí. Aí vem cá e coloca para nós o seguinte: a molaridade do ácido acético na amostra é de 0,7 mol por litro. Gente, primeiro, esse termo molaridade, né, ele até nem está sendo tão mais dito. A gente fala de concentração mol por litro, mas eles preferem ainda chamar de molaridade, tá? E então a gente vai ter aqui alguns desafios para esse item apenas. Primeiro, a gente quer saber molaridade ou concentração mol por litro, nós precisamos usar a fórmula ou usar a regra de 3, né? Então, você use aquele que você mais gosta. Eu quero fazer esse exercício, gente, assim, ó. Vou dar um enter aqui e cada item a gente vai fazer. Como eu disse, cada item dele é, na verdade, um exercício. Então, se a gente tem aqui, né? Primeiro, se eu disse que nós temos 44,2, né, gramas para cada tantos de ml, nós precisamos saber quantos gramas nós temos nessa quantidade de vinagre, que o volume de solução é de 500 ml, né? Então, ó, fazendo isso,
nós podemos fazer assim, ó. Eu sei que 4,2 gramas de vinagre, opa, perdão, queridos, de ácido acético estão em 100 ml de solução, ou seja, de vinagre. Mas em 500 ml, nós temos X. Então, ó, aqui, né, 5 vezes tanto vai dar X é igual a 21 gramas. Certo? Queridos, nós podemos usar, né, as regras de 3, ou você pode usar a fórmula. Então, para o cálculo aqui, já que eu tenho a massa de ácido acético que está presente, eu posso ir lá e usar aquela fórmula, né? Do concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Mas aí aqui eu tenho algumas coisas que eu vou precisar analisar melhor. Primeiro, eu tenho a massa, que eu acabei de descobrir, eu tenho o volume, que eu grifei ele de cima. Mas e a massa molar? Ele não me deu. Ele não me deu. Ele poderia, talvez até, né? Ele deu na tabela periódica lá a massa do carbono, do oxigênio e do hidrogênio. Mas, gente, se você não é um bom aluno em orgânica, você não faria esse exercício. Por quê? Porque você precisaria saber que ácido acético é a mesma coisa que o ácido etanóico. Então, ó, a fórmula dele, CH3 CH, não, CH não, que já tem, né, o COOH, ou seja, o ácido carboxílico, cuja fórmula molecular é C2H3 mais 1, 4, O2, essa é a fórmula dele. Gente, para você calcular, né, para você fazer esse item primeiro, você tinha que ter a fórmula dele. Né? Então, se eles não deram, porque eu não vi a prova, pode ser que talvez na prova tenha alguma tabela no final ou no começo falando de dados. Mas eu não acredito que isso esteja lá. Então, é aquela, eu já comentei muito com vocês aí, né? Como eu disse vocês que estão comigo, que são meus alunos, o ácido acético é muito cobrado e você precisa saber a fórmula dele. Então, para a gente fazer o cálculo da massa, basta você pegar, né? 2 vezes a massa do carbono, que é 12. 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. E, ó, calculou aqui do ladinho, né? 2 vezes vai dar 24. 2 vezes vai dar 32. E aqui 4, somando tudo, né? Nós vamos ter 4, 4, 8, 10, 60. Certo? Então, a massa dele é 60. Então, quer dizer que a massa dele vai ser massa molar, né? O hemão vai ser 60 gramas por mol. Hemão é igual a 60 gramas por mol. E então, eu substituo ela aqui nessa forma, eu vou ter a concentração vai ser igual a 21 dividido por 60 vezes 0,5. Um outro detalhe, gente, aqui na fórmula, só coloque aqui em litro, tá? Se aqui ele deu em ml, você tem que lembrar que 500 ml é igual a 0,5 litros. Não coloque em ml, porque senão dá BO, beleza? Então, isso daqui vai exatamente, né? A gente for fazer matemática, gente, ó, analisa bem. 60 dividido por 0,5 dá 30, né? Dá 30. E aí, 21 dividido por 3 dá 7. Né? E 7 dividido por 10 dá 0,7. Então, aqui dá exatamente 0,7. Eu já percebi que eles fazem assim, ó. Tem muitas questões de conta que eles fazem um cálculo primário mais ou menos chato, mas para depois você que conhece um pouquinho da matemática, você vai transformando ele para simplificar. Tem vários casos disso. Tem uns, gente, que, ó, o tempo vai ser para você fazer conta, tá?
Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, ó, o primeiro aqui é verdadeiro. Tranquilo? Vou até subir aqui um pouquinho, vai dar tempo de a gente puxar aqui para fazer o 2 aqui nesse espaço maior, assim, para tirar o enunciado. Aí, o 2, nós temos uma titulação, ou seja, é outro exercício, gente. Titulação é outro exercício, né? Se a gente for pensar, é outro exercício. E aí, o que você tem que lembrar para fazer uma titulação, gente? Titulação é um método, né, que você utiliza uma espécie que você sabe a concentração, você mede um volume e, a partir disso, você consegue descobrir a concentração de uma espécie desconhecida que você saiba o volume, né? Então, nesse caso aqui, vai pegar, ó, vou chamar de ácido acético, gosto muito de colocar assim, ó, HAC, beleza? Mais a base que ele colocou aqui é, né, então, ao titular 20 ml desse vinagre com hidróxido de sódio, 1 mol por litro, foram gastos 50 ml da base, né? Então, ó, mais a base, né, que é o hidróxido de sódio, então nós vamos ter aqui NaOH, e isso vai formar a NaAC, ou seja, acetato de sódio, mais água. Então, a musiquinha que eu canto fala assim, ó. Ô, Eninha, eu quero te ver contente. Ensina uma química pra gente. Aqui, aqui no Desmistificando, nós sabemos, tu tem moral. Ácido mais base sempre dá um sal, certo? Sempre dá um sal. Então, aqui o sal, né, é o acetato de sódio. Gente, mas o importante para nós aqui é essa reação. Aqui eu tenho, ó, a proporção estequiométrica, ela é de 1 para 1. Gente, fica ligado nesse macete, que ele te ajuda demais a fazer cálculo de titulação. Se aqui eu tenho, ó, a proporção é de 1 para 1, é porque eu tenho 1 mol disso reage com 1 mol disso. Eu tenho que tomar cuidado porque, ó, o número de hidroxilas é igual ao número na verdade, de íon hidróxido, né? É igual ao número de íon H+. Quando isso acontece, a proporção é de 1 para 1. E aí, gente, é o seguinte, eu sei que se a proporção é de 1 para 1, então a quantidade em mol dos dois, né, é que estão proporcionais uns aos outros. Quando nós analisamos a concentração, eu gosto muito de dizer que, ó, nós não falamos que concentração é o número de mol dividido por volume. Se eu quero descobrir a quantidade em mol, basta eu fazer isso, ó. Número de mol é igual a concentração vezes o volume. E aí, eu gosto muito de usar esse macete para fazer cálculo né, de titulação. Porque se você vir aqui, ó, aqui eu tenho a proporção é de 1 para 1. Então, eu vou chamar aqui de, ó, a quantidade em mol de ácido, que eu vou chamar, então, de molaridade do ácido, volume do ácido. E aqui, molaridade da base vezes o volume da base. Certo? Gente, isso é uma regrinha de 3, ó. Se um está para um, o outro está para o outro. Então, a gente faz aqui multiplicação cruzada. E para isso, eu vou, então, saber que isso é igual a isso. Quando eu uso esse macetinho, aí, se fosse 2 para 1, olha, aqui você colocaria 1 para 2, então você ia ver que você ia multiplicar isso aqui por 2. Né? Se fosse 3 para 2, 3 por 2, entende? Você acha essa relação para qualquer caso. Isso te ganha um tempo, porque às vezes você vai fazer titulação, você fica lá, cálculo do número de mol de um, cálculo do número de mol de outro, igual de um para o outro. Nossa, dá uma canseira. Então, aqui você já tem a só substituir o que o exercício te coloca. Então, ó, substituindo, vamos aqui então. Eu tenho uma concentração do ácido? Eu encontrei lá no item A, no item 1, né, no caso ali. Então, ó, o item 1 me disse que a 0,7, o volume do ácido, né? O volume do ácido vai ser de 0,5, né? Porque é de 500 ml. Aliás, né, gente? Ele me deu o volume aqui, perdão. Ao titular, 20 ml, né? Então, vai ficar 0,02. A gente está trabalhando aqui com
litros. E aqui a concentração é de 1 mol por litro. Ó, a concentração da base é de 1 mol por litro. E o volume da base é o que eu quero descobrir, né? Então, ó, para isso, nós então temos, né, 0,7 vezes 0,02, nós vamos ter que o volume de base é igual a 0,014, ou seja, isso equivale a 14 ml. Então, quer dizer que a alternativa, ela é falsa, porque ele mencionou 50, né? Então, nós temos aí uma quantidade menor. É um exercício chato. Agora, deixa eu só te dar um alô. E se nós tivéssemos feito o cálculo e observado, né, que a molaridade aqui fosse diferente? Aí você teria que usar ela. De qualquer forma, o item 2 ele depende do item 1, entende? Então, se caso a gente tivesse encontrado uma outra valor de concentração molar diferente de 0,7, eu usaria ela nesse item 2, tá? De qualquer forma, ele depende do outro. E aí, aquela, gente, o item 2 depende do item 1, o item 1 depende da fórmula molecular, que depende da fórmula estrutural do ácido acético, tá? Então, por isso que esse exercício ele tem um nível de dificuldade alto, que ele demanda um monte de coisas. E exercícios assim, eles vão aparecer o tempo todo, e tem outros lá pela frente, e por isso você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma ajuda, certo? E eu estou aqui para te ajudar. Queridos, bora então para o último, né, para a gente fechar também, né? Vou tomar aí o tempo de vocês, eu também precisamos descansar, que ainda não estou de férias, estou trabalhando, amanhã eu tenho aula ainda. Oi, ai, dia que essas férias chegam. Mas tá bom, inclusive com alguns de vocês, né? Ah, Júlia, mas é complicado, mas ela vai aparecer, viu, Júlia? Uma das alunas colocou aqui que fisicoquímica é ruim, mas não sei se vocês viram meu raio-x. Você tem uma grande parte da prova sendo focada em fisicoquímica. E as questões de fisicoquímicas, nenhuma delas, até agora, elas são consideradas fáceis. Certinho? Então, vamos chorar, não. Vamos nos preparar, a gente ir lá e meter o pé nesse trem. Sei que vai ser. Então, ó, ele fala assim, ó, uma cozinheira que utiliza 6,3 gramas de vinagre por dia, durante 30 dias, irá utilizar 9 garrafas. Então, é aquela, gente, ele fez uma afirmação, a gente tem que ver se é verdade. Em generalizar, né, nós vamos pegar, então, se ele tem 6,3 por dia, né, então quer dizer que nós temos que encontrar a quantidade, né, que ele vai usar durante esses 30 dias, né? Então, se eu pego aqui, eu vou mudar aqui a cor um pouquinho. Se eu pego, então, 6,3 vezes 30, que é a quantidade de dias, nós vamos ter um total de 189 gramas, beleza? De vinagre. Beleza. Nós vimos lá no item 1, vou voltar lá para você ver. Lá no item 1, nós calculamos a quantidade de vinagre que tem em cada garrafa. Olha aqui, ó, 21 gramas de vinagre em cada garrafa, de ácido acético, né, em cada garrafa. Ou seja, os 21 que a gente tem lá em cima. Agora, olha só, se eu tenho, então, né, esse até posso pensar um pouquinho nesse item, né? Porque a gente tinha que falar o número de ácido acético que tem no vinagre, né? Não só de vinagre em si, né? Mas aqui, ó, colocando essa quantidade, nós vamos seguir o que está lá. Então, eu tenho aqui que 189 está, né, para essa quantidade toda que está ali, a gente vai simplesmente dividir ela por 21, né, que é a quantidade de garrafa. Aliás, uma garrafa tem 21 gramas, para a regra de 3, 129, uma garrafa contém 21 gramas,
189 gramas, vai ter Y. Y, refazendo aqui, 18 por 2, né? Vai ficar 189 dividido por 21. 18 por 2 dá 9. 9 por 1 dá 1. Né? 9 vezes 1, 9. Fazendo por decomposição, né, gente? Então, aqui dá 9 garrafas. Esses dias eu peguei um macete. Tem algumas contas grandes assim que eu vou fazer por decomposição, né? Você decompõe os dois números e faz divisões separadas. Porque eu fui ensinar meu filho, né? Eu fui ajudar meu filho nas matérias dele lá, e eu falei, gente do céu, tem umas coisas que eu não lembro disso não. Né? E aí, essa foi uma das decompor, eu tive que dar uma lida no livro, para fazer as decomposições certinhas, para depois fazer. Mas isso me ajudou tanto em alguns raciocínios. Falei, olha que bom, né? Vou agora pegar a sétima série, sexta série, é a base da matemática, isso está me deixando top, né? Mais top ainda para poder fazer conta. É isso aí. Gente, então, né, tenha uma última de orgânica. Dá conta de aguentar aí para a gente fechar? A gente fecha às 9. Aí depois as outras de físico-química, essa aqui, gente, ó. Essa daqui, nós vamos fazer ela depois com muita calma, porque ô questãozinha doida, massa demais, tá? Cenas dos próximos capítulos. Essa outra de físico-química, ela é de orgânica, de pilha. Gente, eu comecei falando que pilhas é o assunto que mais cai dentro da eletroquímica. E essa questão ela foi errada. Por quê? Porque esses potenciais aqui, ó, eles trocaram o potencial na hora de fazer. E eles não mudaram. Então, isso mostra que é uma UFO da vida, esse povo. Está errada a questão. Mas o erro que foi cometido não modifica o resultado dela. Então, por isso, eles preferiram manter, porque né, a opinião deles foi que o aluno não tem que decorar os valores dos potenciais. Está certo, está óbvio. Já que se o aluno não tem que decorar, então ele vai trabalhar com os dados que foram fornecidos. E os dados você trabalha com eles aqui, analisando eles né, do jeito correto, você então chega à resposta correta. Mas cometeram um erro, porque aqui é o contrário. Né? Aqui é o 0,13 é o potencial do chumbo e o 1,66 é o potencial do alumínio. Tá? Eu bati o olho e falei assim, houve um erro nesse negócio. Eu fui procurar e tinha um pessoal falando né, que eles deram essa resposta. Gente, essa questãozinha aqui, ó, uma questãozinha de orgânica, para a gente lembrar um pouquinho sobre alguns conceitos. Primeiro, vai falar sobre a 2013, tá mais antiga um pouquinho, então eu estou pegando sempre questões mais antigas e mais próximas. Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas aromáticas por processos de destilação, compressão de frutos ou extração com o uso de um solvente. Geralmente, são altamente complexos, compostos, às vezes, de mais de uma centena de componentes químicos. São encontrados em pequenas bolsas, glândulas secretoras, existentes na superfície de folhas, flores ou no interior de talos, cascas e raízes. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são. Então tá aí, né? Esses são bem assim, um dos mais falados os compostos presentes em óleos essenciais. E, gente, nesse caso, sobre, né, quando tem ele mais de uma molécula, principalmente da orgânica, leia as alternativas e volte nelas. Lembrando, deixe qualquer coisa que fala de fórmula molecular por último. Beleza? Guardem essa dica. Então, vamos lendo e a gente vai voltando nas alternativas. Olha só, o linalol e o citronelal possuem a mesma fórmula molecular? Acabei de falar. Tem fórmula molecular? Deixa por último. Depois a gente vai e calcula e analisa. Beleza? Vamos ver se a gente consegue excluir, né? Para não ser necessário fazer toda aquela conta. Ficar lá 1, 2, 3, 4, 10, 20 de hidrogênio, né? Então vamos tentar
olhar para isso com um olhar mais assim, esperto, né? Resolução de prova, gente. Você lembra que seu tempo é pequeno, porque você tem uma questão de físico-química que você vai ter que fazer cálculo, e aí você tem que economizar nessa parte. Aqui eu ainda estou levando, porque eu estou te explicando, né? Mas se fosse para eu fazer a questão assim, ó, eu faria ela mais rápido um pouquinho, e é o que eu quero te ensinar a fazer também. Então, ó, letra B, daqui a pouco a gente volta na A. O linalol é uma álcool de cadeia carbônica não ramificada? Não ramificada é o mesmo que normal, né? Se a gente olhar aqui para o linalol tem um grupo metil, ou seja, isso é uma cadeia ramificada, certo? Então, isso é uma cadeia ramificada, portanto, isso está falso, né? Então, a letra A é totalmente falsa. Desculpa, gente, a letra B é totalmente falsa. Os óleos essenciais são compostos que possuem altas temperaturas de ebulição. Galera, aqui é um item, né, que a gente tem que pensar. Óleo essencial não são usados em perfumes, por exemplo, não são justamente para trazer odores. Faz sentido nós termos um óleo essencial com uma alta temperatura de ebulição? Eles não seriam voláteis se assim fossem, entende? Então, eles são voláteis, lá em cima no texto eles mencionam, né? São responsáveis por odores, são compostos aromáticos voláteis. Voláteis. Gente, volátil não é você afirmar por irmão da sua mãe que você vai embora. Então, eu faço essa piadinha, o pessoal vai lembrar dela duas aulas depois, né, quando eu brinco desse jeito. Volátil não é falar para o irmão da mãe que estou indo embora, beleza? Se é que você me entendeu. Senão vai brigando aí com a cabeça, talvez daqui umas 3 aulas você começa a rir, aí você põe uma gargalhada aí no chat. Lembrei do volátil. Ai, ai, vamos parar de brincadeira, vai acabar com esse trem não. Então, gente, lembra, óleos essenciais são voláteis e, portanto, têm pontos de ebulição baixos. Todo composto volátil apresenta baixa temperatura de ebulição. Certinho? Letra D. O citronelal é um ácido carbônico de cadeia carbônica saturada, certo? O citronelal é um ácido carboxílico, perdão, né, de cadeia carbônica saturada. Gente, se a gente analisar a cadeia saturada, sim, porque ó, esse oxigênio que está aqui, ele está fora da cadeia. Então, a cadeia ela é realmente uma cadeia saturada. Isso tá ok, certo? Mas ele é um ácido carboxílico, queridos. Não, 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 não. Aqui nós temos um aldeído. Aldeído. Certo? Porque falta aqui, ó, um hidrogênio, não um OH. Então, aqui nós temos um aldeído, né? E, portanto, nós sabemos que ele está falsa. Gente, aí eu te pergunto, você tem certeza que essas três estão falsas? Sim. Se você tem certeza que essas três são falsas, é, também. É mesmo, né? Eu acabei de ver aqui, né, gente? Tava olhando só para coisa aqui. Eu confundi aqui. Ele é saturada, não, gente. Perdão. Obrigado, querida. Eu não olhei o negócio, não olhei para a cadeia toda. Aqui, ó, tem uma dupla. Esquece, esquece. Tem uma dupla aqui, ó. Então, isso já torna ela mais falsa ainda. Então, ela é falsa porque ela é uma cadeia insaturada e ela é falsa porque ela não é um ácido carboxílico. Então, ó, você tem certeza que as três estão falsas? Você vai perder tempo olhando, fazendo forma molecular para ver se o outro está certo? Gente, se são só essa, marca e vai embora. Ai, N, mas tá tão diferente uma coisa da outra, será mesmo que essa fórmula é igual? Se a fórmula não tiver igual, a questão tem que ser
tem que ser cortada. Porque se você tem certeza que as outras três estão erradas, essa está certa, tá? Então, nisso daí, eu faria dessa forma. Confio no TAC, bora para frente. Agora, não, eu estou com dúvida, então você vai lá e faz a fórmula. E aí você vai vir aqui, ó, contando do jeito que eu mencionei para vocês. Ó, rabisca a prova. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o coraçãozinho aparecendo. 1, 2, coraçãozinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Vamos lá contar as outras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10 também está igual. Agora os hidrogênios, né? Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. H18. Vamos ver aqui no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos também H18 e um oxigênio, um oxigênio. Então, a gente tem que exatamente as duas fórmulas são iguais. Gente, se as duas fórmulas são iguais, eles são o que um do outro? Eles são isômeros. E qual é o tipo de isomeria que nós temos aqui? Isso poderia ser cobrado, porque eles são totalmente diferentes. Aí você ia ficar assim, citronelau, mas o outro não sei o quê. Isomeria de função. Função, né? Porque um é um álcool, um é um aldeído. Aí, mas se mudou, a dupla mudou de posição, não poderia ser de posição? Não. Se qualquer coisa muda de posição, mas isso torna mudança de função, é de função. A cadeia, mudou qualquer coisa, né? Função é a mesma, mudou alguma coisa, mas mudou a classificação da cadeia, a cadeia vai ser prevalência, beleza? Então, aqui a gente tem um isômero de função, por isso que é a verdade é justamente a letra A. Mas, de novo, gente, uma questão como essa, se você tem certeza, né? Então, usa essa estratégia. Deixa forma molecular para depois. E, se você tem certeza das três, vai embora. A prova de fisicoquímica precisa do seu tempo, tá? E é nela que você vai ter que gastar ali um pouquinho. Faz a de geral, faz a outra teórica e deixa de fisicoquímica para você ir lá e destruir. Beleza? Eu encerro por aqui, né? Nas outras aulas a gente vai trabalhando outros temas. Vou cortar aqui a gravação. Você que está assistindo depois, forte abraço. Eu espero que você tenha compreendido. Caso você tenha alguma dúvida, me manda mensagem lá no nosso grupo. Aquele grupinho foi criado para isso. E a gente vai, na medida do possível, eu vou te respondendo lá. Tá bom? E aí, meninos? Gostaram?